Boa noite a todos. Tudo bem? Bem, agora nós vamos iniciar com um tema sobre a desigualdades, né? E como seria essa desigualdade entre as instituições. O dia 3, esse é o sinal de quê? De setembro, por que esse? Né? É o festival, né, do mês de setembro. O INES, por quê? Nós temos aqui já o sinal nessa configuração, e setembro. Então, não só no Rio de Janeiro, mas em todo, em âmbito nacional, em nível internacional, né? Então, a gente tem a comemoração do Setembro Azul. Outros antecedentes de lutas e de conquistas também são tematizados nesse momento. Questões como questões da cultura, né, o empoderamento, né, todos os avançados das questões educacionais, da educação de surdos com as crianças, que já começa há muito tempo referente ao Setembro Azul. Então, o que nós temos hoje como temática vai ser sobre o local do DESU, uma feira que vai ter no DESU daqui a pouco, com os alunos que vão apresentar os materiais didáticos. Depois da feira nós temos também vocês sinalizando, nós vamos estar avaliando a língua de sinais de vocês, também temos lá na feira, vai soar um pouco. Também nós vamos convidar brevemente a coordenadora pedagógica Priscila para falar brevemente que é lá do DESU aqui nesse momento. Os caras não param de falar, não? Os caras não param de falar. Boa noite a todos, pessoas presentes. Eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento de aprendizado e observassem todo o trabalho dos convidados surdos. Trabalham no INES? Não, eles trabalham fora do INES, na prefeitura. Eles vão mostrar muita importância interessante também. Depois nós não vamos embora, vamos todos de volta lá para o DESU, para vocês aproveitarem, os alunos que estudam aqui no INES, irem lá conhecer como é que é a faculdade de pedagogia, conhecer como é, e é bom aproveitamento e boa palestra. Obrigada. Agradecida, Priscila, a você. Agora nós vamos convidar a professora Mônica Sturdo, que trabalha no IHA, Instituto, o que é o IHA? Instituto Helena Antipof. Ela trabalha na rede municipal do Rio de Janeiro, é professora, organizadora, coordenadora e responsável pela parte de orientações nas escolas inclusivas e trabalha com orientações e coordenação para pessoas com deficiência e também com surdez. Então, ela é mestre e vai estar aqui falando sobre a redução das desigualdades que ela vê dentro da instituição de ensino. Você quer ficar aí ou aqui? Acho que aqui tá bom. Tudo bem. Você pode me ajudar, por favor, a passar? Claro. Não tem problema eu ficar sentada, ficar em pé, tá? Bom, boa noite a todos. Meu sinal é este, ok? Este. Eu sou professora, também pedagoga, atuo na área de educação, estou na Prefeitura do Rio há muitos anos, só dentro do IHA não, né? Mas em outras instâncias eu também já estive presente em outras escolas, como por exemplo, em outros setores, como sala de recursos, sala de aula, até que eu chegasse ao IH hoje. Então, não é só dentro da Secretaria de Educação que eu estou trabalhando, mas tem todo um antecedente, uma trajetória profissional em que eu já estive.
com muitas lutas, muito trabalho, que eu tive que apresentar a importância desse núcleo de trabalho, né, da Libras, né, porque é um ensino bilíngue e como ela poderia ser implementada dentro da Prefeitura do Rio. Então foi necessário que nesse momento inclusivo tivéssemos lutas referentes à língua de sinais. Quando a gente fala de redução das desigualdades, né, a gente está falando de alunos surdos, né, e os diversos tipos de alunos, né, e as suas variantes também, porque tem alguns alunos que têm uma proficiência, tem outros que estão num nível diferente um do outro. E eu venho lembrar um pouco sobre essa história. Dentro da Prefeitura do Rio, a gente pode dizer que não tem nada pronto, né? Não temos nada pronto. Nós estamos trabalhando, né? Avançando, com um objetivo, com uma meta, um caminho, né? De um modelo, mas com propostas, mas também não é uma receita pronta, são experimentos. Porque a gente sabe que cada local, cada tipo de realidade desses locais são diversificados. Quando a gente entrou para trabalhar com os alunos, né, tudo bem, né, a gente sabe que os alunos têm momento de se inscrever para estudar naquela escola ideal, né? É uma preocupação que o surdo pode ter, né? E ele vai tendo contato, sim, quer ter uma escola que tenha contato com outros, então ele vai buscando escolas que tenham um polo, sim, né? Que tenha ali um aglomerado de surdos, que tem um costume, uma cultura, mas quando ele entra, às vezes a inscrição não tem a vaga, né? Porque às vezes está muito cheia aquela escola e não vai ter como comportar mais alunos naquele espaço. A gente sabe que é necessário, né, ter uma referência, né, mas tem outras escolas que precisam também trabalhar. Mas o que acontece é que algumas escolas estão muito fragilizadas, né? Então, os surdos que já passaram por esse local, ele vai trazendo essas marcas, essas referências, que olha, eu conheço essa escola é muito boa, eu já estive lá, teve surdos, ela tem uma marca de trabalho com surdos. Isso vai perpassando na fala das pessoas. Uma escola referente, isso não vai acontecer, porque a gente sabe que cada lugar tem seus caminhos. E aí é aquilo ali que eu coloquei. Então, quando a gente fala de caminhos, está pensando em trilhas, né? Tentativas, pistas que vão nos levar a caminhos. Então, quando a gente pensa em polos, né, de um lugar só, não é bem isso, porque a gente sabe que o professor ele vai se aposentar daqui a pouco, o professor ele é dominante da língua de sinais, aí ele pode ser transferido para outro local, os alunos podem sair dali, se formar e vai para outro ambiente, e aí esses lugares vão sendo esvaziados. Então, por isso que a gente pensa que não pode existir um lugar de referência, mas sim lugares que levam a caminhos, com projetos, né, com novidades, com propostas bilíngues, porque assim a gente vai poder disseminar a língua de sinais. E aí são essas trilhas que eu estou falando que nos desafia e desafia esses ambientes. E assim vai se ampliando, né, o trabalho nas escolas, porque a gente sabe que o trabalho do instrutor é muito importante, também do intérprete ali naquele ambiente, do professor fluente em língua de sinais, que conheça a cultura surda, que tenha um experimento, né, isso tudo vai sendo um aglomerado que vai ampliando esse espaço. Bom, então, eu queria entender qual é o aluno surdo, né? Então, dentro de uma escola. Preciso entender o que é um sujeito surdo. Que ele precisa teremos que ter experiência em visão, né? É a identidade surda. A língua de sinais, certo? Mas dentro da escola parece que a tradicional, ela não pega um modelo ouvinte. Então tem que quebrar esse padrão, né? Dentro da escola precisam incentivar mais, dar mais, aproveitando bastante a experiência visual. Precisam materiais especiais, estratégia, pedagogia para trocar todo o material, e a escola também tem que aceitar.
dentro do PPP, o Projeto Político Pedagógico. Precisa mudar, tem que ter essa mudança dentro das escolas. E a língua de sinais tem que estar incluída nisso. Eu aceito que aceite o surdo. Então, a escola que incentiva também tem um contexto ligado aos desenhos e à imagem, junto com a família que aceita a língua de sinais, vinculado com alunos surdos que já se formaram, professores fluentes. Isso tudo tem que estar vinculado um ao outro. E aí sim, pode surgir uma escola voltada para o surdo de forma perfeita, e isso é capaz. E se não tiver essa integração toda, então não adianta nada. Vai se disseminar, né? O que acontece, parece que tem assim, um ensino não com muita qualidade. E não é muito falso, e não é verdadeiro, né? Pode passar? Então, a língua de sinais, eu penso assim, que língua de sinais é como só para os grupos surdos? Não, é importante também dentro da língua de sinais, o ensino, né? Não é só ensinar a língua de sinais. Assim, tem que ter um conhecimento de cada matéria, das ciências, das atividades, e utilizar sempre a língua de sinais. Dessa forma, transmitindo história, matemática, português, ciência, conhecimentos gerais, e passando tudo por língua de sinais. Os surdos vão assimilando mais rápido e desenvolvem muito bem. Precisa desse tipo de ensino. É importante todos os surdos, terem um modelo linguístico dentro da escola. O instrutor, alguns professores formados também precisam ter um modelo linguístico, um modelo de uma identidade surda. Seria ambas, as duas, essa troca, que é muito importante. O contato com os adultos surdos, as crianças surdas. Elas assimilam e percebem e fazem um modelo. E aumenta a baixa estima. É muito importante. O grupo não é uma escola assim, por exemplo, em cada lugar de escolas tem seus grupos de surdos, essa troca toda com experiência, contatos também, vão encontrando com outros surdos e aí os outros, aí você pode incentivar bastante. Então, por exemplo, Setembro Azul é uma grande festa dentro da escola, mas é um dia, tem que convidar as pessoas de 5º ao 9º ano, do 1º ao 5º, o EDI, familiares, convidar todos para poderem estar presentes, se encontrando e tendo esse encontro bilíngue, né, essa troca, né, para entender a cultura surda. Pode passar. Bem, eu vou falar um pouco como que é essa educação no espaço da sala de aula, porque tem estratégias pedagógicas e como que o surdo pode conseguir ter um aprendizado da escrita, né, se comunicar através dessa interação. Porque a Quadros, quando ela fala sobre o surdo, né, primeiramente a gente tem que pensar na L1. A L1 é um momento de input. Né? O input é o quê? É o momento de aquisição linguística, em que você está aprendendo através da língua de sinais e pensa em língua de sinais. Você tem que se preocupar com isso social, né? Então, é todo esse ambiente que vai propiciar essas questões às crianças. Então, uma criança que está ali com um surdo, né? Elas vão estar interagindo em língua de sinais o tempo todo. E assim elas vão se desenvolver, elas vão ter um processo de aquisição em língua de sinais com uma conceituação de um mundo, uma leitura de mundo. Ou seja, todo o seu meio social, a sua vida social, o seu mundo, ele vai ser entendido através da língua de sinais. E é possível, sim, você abrir esses olhos, né? Vamos abrir uma barreira que estava ali presente e abrir esses olhos, ler por meio dessa leitura, e você conseguir ler e escrever e assim por diante conseguir ter um aprendizado. Um ambiente de interação, né? Essa interação, esse contato com outros. Também as estratégias e os estilos de aprendizagem. Como que seriam essas estratégias?
porque são diversas. O professor, isso vai depender de cada professor, porque eu gosto de fazer, por exemplo, uma estratégia um pouco mais engessada, né, sinal por sinal, né, e aí o aluno vai decorar. Um outro professor vai gostar, por exemplo, de teatralizar, pensar em histórias, narrativas, e aí vai trazer todo esse, propor desafios para esses alunos em grupos, uma coisa mais dinâmica em grupos. E aí são metodologias diversificadas, que vai ser o gostar de cada professor. Por exemplo, outro professor também pode gostar de exercer uma coisa mais autoritária, e que os alunos vão ter que copiar mais. Então, são metodologias que vão sendo perpassadas na escola, e o professor, ele, nesse caso, ele não vai ter uma metodologia só, são diversas formas de metodologias de ensino. E no caso com os surdos, você tem que pensar a identidade, que não é uma identidade só, são diversas identidades. Você não vai ter ali uma homogeneidade de identidades, né? Você está pensando numa língua, mas com identidades, né? E com níveis que vão ser diversificados dentro desse ambiente único, que você precisa desenvolver nesse surdo conceitos, significados e assim por diante, um feedback constante através de história, teatralizações e assim por diante, com jogos, dinâmicas. Um outro momento também que o professor pode desenvolver seria estratégias como, por exemplo, escrever, né, poesias, apresentar poemas e assim por diante. Também é necessário respeitar a idade do aluno, né? Porque não adianta você pensar num adulto que ele vai aprender quando entrar ali numa escola e ele está atrasado, eu vou tratar ele como uma criança, infantilizá-lo. Não é bem assim, porque, gente, pelo amor de Deus, você está ensinando, você vai explicar através da língua de sinais, e isso é muito importante. Uma outra questão que é muito preocupante é pensar na autoestima, porque você está pensando nos fatores emocionais que está dentro desse sujeito, né? Como que ele pensa, como que ele está, porque dentro da escola ou fora da escola, né, ele pode estar sozinho, ou como é que está esse surdo, ele mora numa comunidade, ele tem uma associação, como é que é a vida social desse surdo? Isso é muito preocupante. Porque pensar que esse surdo ele está sendo diminuído, né, porque você tem um poderio ouvinte e ele é abaixo desse poderio, não. Ele é capaz sim, porque está pensando em uma pessoa diferenciada e que ele tem possibilidade sim. Ele não vai estar ali no momento de baixa estima, né? Não é pensar nesse surdo como incapaz, é pensar nele como capaz, que ele vai se desenvolver sim. E nesse objetivo, a gente tem que pensar nos fatores emocionais desse surdo. Uma outra questão também é a motivação. Por quê? O interesse, né? Aquela coisa do mais do mesmo, né? Que você tem ali, né? Não, é desafiar, trazer dinâmicas, uma interação, trazer questões cotidianas para que esse surdo consiga se desenvolver. Pode passar. Bem, o que eu venho percebendo também no trabalho, né, é que muitas escolas, quando tem um surdo e tem um instrutor que está sendo profissional ali, que aconteceu há pouco tempo na Prefeitura do Rio, né, os instrutores, quando começaram a trabalhar em sala de recursos, eles estavam trabalhando vinculados aos professores. Então, é um trabalho de parceria, né? Então, os professores, às vezes, não tinham experiência, ou às vezes só formaram aquele curso de formação de professores, e aí, quando tem um professor surdo, né, eles precisavam ter uma didática. E essa didática, ela está pensando num planejamento mesmo. Quais seriam as estratégias que esse instrutor surdo tinha que observar desse professor e pensar para o surdo. Então, era um momento de troca entre esses pares, né, esse trabalho de parceria. Então, no caso dos surdos, como eles vão aprender, né, como é esse sujeito surdo, como é a vivência desse sujeito surdo, como ele vai se desenvolver através de didáticas, de planejamento, e que, no caso, essa parceria ela vai estar sendo vista dessa forma. E aí, no caso, pode-se pensar que o surdo está muito dependente, né, nessa situação. Mas o que a gente pode pensar que é importante
é uma autonomia desse profissional instrutor que está ali. Não é que está subordinado, sendo, não tendo autonomia no trabalho, né? Então, é necessário se desvincular nesse sentido, se pensar numa questão mais periférica de como isso seria esse trabalho, essa experiência de trabalho. E isso foi se desenvolvendo mesmo, né? Porque os surdos entraram para estudar em graduações, isso foi se ampliando e esse aprendizado foi melhorando muito. Foram encontros, como eu falei, né, gente, antes, são trilhas, né, de aprendizado que nós vamos buscando, catando mesmo nesse momento de vida. E não é mesmo uma pessoa que está ali dependente no local de trabalho com uma imagem ouvinte, mas que vai se construindo com uma autonomia. E pensando nesse profissional no futuro, como seriam essas limitações que se pensava da língua de sinais? Pensar no surdo que está trabalhando ali dentro, né, ou um surdo que está trabalhando só dando INES, né, com curso de Libras, não, né, só dando aula de Libras, com disciplina de biologia. Vamos pensar o surdo, gente, com disciplina de biologia, de matemática, de todas as outras disciplinas. É muito importante ter essa constância desse conhecimento para que ele venha ser um professor dentro de um âmbito municipal. Então, pensar nessas questões do professor que vai atuar também com os surdos no ensino fundamental 1 e 2 e pensar como que essas estratégias de ensino, quais são as criatividades que pode se pensar nesse ambiente. Porque quando você não conhece, quais são as ineficiências desse trabalho. Então, é refletir sobre tudo isso. Por isso que a importância da segunda língua, né? A língua 1 seria a língua de sinais, que era um método de comunicação, e a outra parte é a comunicação no ensino de segunda língua, que é da sociedade majoritária. Então, o professor está dividido nessas duas funções, e é assim que ele trabalha no município do Rio de Janeiro. Não é só um espaço onde todos sabem língua de sinais, não. Nós estamos falando dentro de um espaço que é a sala de recursos, e a gente precisa até saber como é que está funcionando essas interligações em outros espaços. É preciso haver essas trocas, porque o surdo ele é responsável por aquele espaço e também de dinamizar e divulgar. E aí sim a língua de sinais ela vai proliferar em todos os outros espaços. Isso é capaz. Se nós pensarmos somente nesse espaço da sala de recursos, nada vai valer, porque vai ficar limitado só naquele espaço. Então, tudo isso significa o quê? Identidade surda, comunicação espaço-visual, essa experiência visual que esse professor tem e ele fazer parte de uma comunidade surda. Esse surdo ele tem que estar presente nas associações, nos contatos com os outros jovens surdos, com as lideranças surdas, viver nesse ambiente. Pode passar. Bom, essa imagem, né, esse slide está mostrando como é que é esse trabalho desse surdo nesse ambiente. Mas a escola também é muito tradicional, ela não oferece atividades compatíveis para que esse surdo possa se desenvolver. Faltam estratégias também por parte da escola, de recursos visuais. Então falta uma qualidade. Então a maioria das escolas, o grande problema nesse ensino esbarra nisso. Porque essa proficiência, essa prática, muitas vezes, ela é minimizada. Então, parece que as pessoas ficam presas a sinalizar palavras, ficam presas aos vocabulários. Não se preocupam em trabalhar textos, história, narrativas, teatro, dinâmicas e uma dialogia, que isso é importante. Esse é um discurso que tem que estar presente, não é ficar só colocando sinais para cada palavra. E eu percebo que em alguns espaços, que algumas escolas, são usadas línguas de sinais diferenciadas. Sinais diferentes, por quê? Porque são jovens surdos que estão nessas escolas e dependendo desse lugar, do ambiente, eles criam sinais. E isso é um problema. É preciso estar integrando esses jovens, promovendo encontros, por exemplo. Sinal de bandido, né? A maioria faz esse sinal. Por exemplo, tinha escolas que eles usavam esse sinal.
porque aquele lugar os surdos conseguiam entender e passar essa informação. Eles não usam esse sinal para bandido, eles usam esse sinal, que é do capuz, porque a cultura daquele lugar criou esse sinal e eles todos usam. Então, essa regionalidade dentro do próprio município, muitas vezes, tem escolas que têm uma língua de sinais fluente, que são originários até de surdos daqui do INES, então tem uma força muito grande. Então, parece que é uma língua já de excelência, né? E aí parece que nos outros espaços é uma língua fraca. Então, a gente tem que buscar fazer com que... É importante, sim, essa língua de sinais, mas da mesma forma que a língua portuguesa também tem que estar perpassando, porque os níveis têm que ser conquistados pelos alunos também. Esse processo, esse aluno tem que acompanhar os outros alunos. No município, a língua portuguesa, ela está ali, majoritariamente. E aí, muitas vezes, coloca o contrário do que a gente vê numa classe, numa escola especial. Então, nós temos que estar colocando no mesmo nível, no mesmo patamar essas línguas, para que consigam estar ali consecutivamente sendo, e o professor tem que ser fluente na língua de sinais, para poder ser capaz, então, de estar promovendo esses embates. Mas se ele for um professor que não tem essa habilidade, esse aluno vai continuar estacionado no mesmo nível que antes. A Lodemir fala, por exemplo, que essas práticas educacionais, baseadas somente nos vocabulários, traz problemas para os surdos e traz a dificuldade dele na escrita. Ele não consegue porque ele é surdo? Não, ele não consegue porque ele não teve essa educação básica, não foi passada para ele, foi passada de uma forma simplória, e isso cria dificuldade nele na aprendizagem. É uma questão de metodologia, precisa modificar. E uma outra questão também é o contexto. O contexto é muito importante nesse espaço. Pode passar. Essas imagens mostram como esse trabalho é desenvolvido pelo Instituto Helena Antipoff. As pessoas pensam que o IHA é uma escola. Não, ela é uma secretaria do município do Rio de Janeiro, onde são decididas as políticas. E como nós vivemos a perspectiva inclusiva, o IHA traz uma proposta de quê? De criar metodologias pedagógicas, e nós orientamos os familiares, orientamos os professores, os instrutores, os intérpretes, da mesma forma como se fossem umas regras da própria política de educação, e a gente orienta para que esse trabalho seja voltado para a educação de surdos. Essa é a proposta da inclusão, mas o trabalho é focado no surdo, porque a gente tem que valorizar essa questão da identidade, da língua e também nessa formação. E a gente tem que promover cursos de Libras, para o aprofundamento dessa língua para ele também. E esse instrutor é esse veículo. Quando ele é colocado numa sala de recursos, ele é colocado com essa intenção, assim como também o intérprete, numa escola onde o aluno está estudando com outros alunos. Então, são vários itens que o IHA está sinalizando, colocando. Então, quando eu comecei a trabalhar no IHA, eu pensei, onde que eu poderia estar sendo útil? Aí nós criamos, então, esse laboratório de Libras, que a proposta é divulgar e disseminar essa língua. Porque quando eu entrei na escola, quando eu comecei a trabalhar no município, eu participei de projetos bilíngues. Então, eu trabalhei numa escola, no Meier, e também no Engenho de Dentro. E eu trabalhei com uma turma, que essa turma, esses surdos se desenvolveram. Por quê? Porque eles viviam experiências bilíngues. E eu era a única surda dando aula para eles. E eles foram se desenvolvendo, conseguiram ingressar em outros espaços, mas a gente observava que outros surdos não tinham esse mesmo. E aí o Instituto Helena Antipoff se preocupou com isso, me levou para esse espaço, mas eu ainda continuo sendo a única surda. Os professores não têm fluência, antes era tudo oralizado mesmo, então a dificuldade era muito maior. A ideia que se tinha eram muitas discussões, e a gente teve que quebrar esses paradigmas, abrir
para outras frentes, e eu consegui, então, que esse espaço, o Laboratório de Libras, pudesse estar fazendo esse trabalho com essa proposta, e a gente conseguiu levar os instrutores surdos, eu apresentei o projeto, a secretaria aceitou, mas o problema é que hoje a contratação é meio precária, porque é por meio de uma outra empresa, então a gente trabalha a passos, pequenos passos, mas a gente pensa em criar no futuro um concurso, é necessário. O concurso, ele então vai pensar nesse professor bilíngue. E esse professor bilíngue pode ser esse professor surdo. E o intérprete também, quem sabe, no futuro a gente começar a pensar nesses cargos, a criação desses cargos. Porque a maioria dos surdos hoje já estão se formando em pedagogia, em outras letras libras, em outras disciplinas, em outros cursos. E aí o concurso hoje, quem sabe, possa garantir, eu torço para isso, que no futuro haja, mas nós temos que lutar muito, criar uma lei para isso. Porque no município é tudo diferente. A realidade é outra. Então, essas imagens desses espaços na sala de recurso, eu visito as escolas todas, de todas as coordenadorias, e vejo onde tem os surdos, vou acompanhando, faço um trabalho a miúde, orientando esses professores, participando de eventos, de palestras, uma vez por mês, de 3 em 3 meses, a gente vai reunindo esses professores em encontros, promovendo cursos de Libras também. Então, são atividades que a gente faz, mas não tem verba. A verba é precária e muitas vezes nós é que temos que criar, imaginar voluntariamente esse tipo de trabalho. Aí está a mostra de como é que funciona a cidade do Rio de Janeiro. Numa extensão geográfica, nós temos 1.584 escolas. 1.584 escolas em todo o município do Rio de Janeiro. E as salas de recurso, elas são voltadas, nós só temos 484 nesse espaço todo, que estão divididos ali por regiões, são 11 coordenadorias. As coordenadorias, elas abrangem alguns bairros, por exemplo, a 11ª CRE, ela fica na Ilha do Governador. Então, nós temos também a 10ª coordenadoria, que abrange Santa Cruz e imediações. Nós temos a outra que abrange Bom Sucesso, Pavuna, e assim vai. Então, dependendo desses locais, nós vamos ter uma concentração maior de alunos surdos, como também alguns lugares que a gente sabe que tem surdos que não estão indo para a escola. Ou vão um a um, estão em escolas separadas, e a gente sabe que estão invisíveis ainda para o município. Quando tem uma escola que é um polo, que é uma escola onde tem 20 alunos surdos, que estão ali reunidos naquela escola há anos, e aquele vínculo permanece quando se formam, aí outros surdos tomam esse lugar, então a gente percebe que se renova. São escolas polos. Mas tem outras escolas que estudam, se formam e terminam. Então, as salas de recurso, elas têm que garantir a presença desse aluno surdo. Mas a nossa grande preocupação é a proposta. Por exemplo, muitas vezes um aluno frequenta só 2 vezes esse espaço, e isso a gente não admite. A proposta, se a gente for analisar o MEC, ele diz que tem horas, uma vez ou 2 vezes. Nós não seguimos esse pensamento. A nossa estratégia é que esse aluno esteja todos os dias nesse espaço no contraturno, para o quê? Para poder estar ampliando a sua língua de sinais e tendo essa vivência com o profissional surdo que está ali. Então é preciso que ele esteja todos os dias ali, sim, tendo esse contato. Em um período do contraturno de 4 horas, onde ele vai estar absorvendo toda esse conhecimento e desenvolvendo. E desenvolvendo também a sua segunda língua. Eu acho que se for um projeto só de 2 vezes por semana, muitas vezes ele não consegue. Então, muitas escolas partiram para esse princípio e a gente consegue fazer.
Eu tenho observado nos lugares, né, e nas salas de recursos, a gente sabe que existem instrutores que são contratados, professores também que são contratados, né, são profissionais bilíngues, mas existe algo, são terceirizados, né, são profissionais que são contratados, são terceirizados, e dentro da prefeitura nós não temos, né, esse cargo. Né, geralmente são professores normais que são contratados, e professores de primeiro ao quinto ano que só fazem a graduação, mas não existe mais especialização desses profissionais. E eles são contratados, estão no Rio. Né? Eles não têm essa segurança. Né? São contratados, são colocados como profissionais, e são 200 profissionais no Rio que estão desenvolvendo esse trabalho atualmente. E a importância da disseminação da Libras é muito importante, é essencial. Como aqui, né? Eu já trabalhei aqui no INES, eu trabalhava também. Os surdos daqui do INES, eles se formavam aqui e trabalham na prefeitura do Rio, no município. E parece que o momento é um momento de mudança, um momento de transição. Os profissionais têm trocado de ambiente. E assim, é uma característica da prefeitura do Rio, né? Não é diferente aqui no Rio, no INES. São muitos anos que isso vem ocorrendo e eu tenho observado isso e é sempre a mesma coisa. Né? No município do Rio, a rotatividade é maior, o movimento é maior. Né? É uma característica própria do Rio. E também depende muito do professor, ele ser proficiente em Libras, buscar esse conhecimento mais aprofundado e garantir essa vaga, né, como profissional. E essa prioridade, né, é algo principal para esses profissionais que estão nessa área trabalhando e aí para que os surdos tenham acesso à educação. Por isso há uma preocupação, né, dessa segurança, né, desses profissionais. Para que haja eles buscando esse curso Libras, buscando a sua formação, e aí poder começar a atuar nesses polos existentes da educação, que tem atendido os surdos. Para alguns, o Instituto é um pouco distante para ganhar essa formação. Mas então, o que fazemos é um trabalho de membramento para que haja esses cursos e as pessoas tenham mais esse acesso. E aí são 72 horas apenas de curso. E às vezes não conseguem por conta do trabalho, não tem liberação dos seus diretores e as suas empresas, então eles ficam limitados a fazer essa formação continuada. E aí a gente considera isso um fator muito difícil, complicado. De ir buscar cursos fora, por exemplo, no final de semana, ter que investir, buscar, né, sábados, domingos. Então, assim, a necessidade sendo grande e esse profissional reconhecendo isso, ele tem essa oportunidade de buscar, mas muitas vezes não tem essa garantia de recursos para investir. Às vezes eles participam de cursos, de estudos, de reuniões, e o curso vai até eles, né, devido a esse acesso que é garantido pela prefeitura. O instrutor de sinais para crianças surdas, ali tem uma foto que mostra o Multirio, que aproveita programas já foram filmados crianças surdas mostrando o tipo de trabalho dessa forma bilíngue. Aí está essa imagem, o respeito às leis, né? Que é o decreto linguístico, o direito das crianças terem esse direito, né, de linguístico, e também ensino de L2, de língua, professor de língua portuguesa, que está inserido na como pesquisar e aprender.
O professor, dentro de sala de recurso, ele tem que saber a língua de sinais, para a criança se comunicar com as crianças. Tem que saber a língua de sinais, porque isso é um instrutor, assim, a presença, há 4 anos, ela vai aprendendo em língua de sinais, e depois, quando ela vai embora, ela passa a fazer sozinha esse trabalho, trazendo esse conhecimento, trazendo coisas novas, usando tecnologia visual, as diferenças nos jogos e revistas. Aqui vai mostrar também se a criança que está despertando para conhecimento e material pedagógico, isso é muito importante dentro de sala de recursos, né? Que é a imagem, a língua de sinais, todas essas informações é muito importante dentro da sala de recursos. Pode passar. Então, comparando sobre as práticas bilíngues e práticas de ensino tradicionais, que são surdos, comparando assim, esses dois ambientes são bem diferentes, assim, o movimento, o dinamismo, né, de cada momento, né, assim, nessas áreas. Então, eu estou fazendo uma comparação sobre alunos surdos que têm língua de sinais. Aí, por exemplo, a preocupação com o indivíduo aluno surdo pela essa diferenciação sobre o movimento e essa dinâmica e essa troca. Também tem que criar estratégias, vários materiais e atividades e workshop, tudo isso eu achei muito interessante. Nas aulas tradicionais, que não tem surdo nenhum em sala, aí continua sempre aquela mesma coisa, o aluno fica assim assistindo, sem essa troca, né? E também o problema do surdo, assim, ele tem um surdo, põe na sala de recurso. Ele precisa de intérprete, então põe o intérprete e põe o professor. Só isso? Não. A prática bilíngue que me preocupa é juntar esses agrupamento, né? Eu vou mostrar agora, podem ver. Pode tentar. Então, ali está lugares de agrupamento dentro das escolas, em várias escolas, a idade dos surdos. A minha preocupação é fazer esse agrupamento, porque poucos profissionais e instrutores já são poucos, então as salas são muitas pessoas e poucos surdos, então tem que se agrupar, fazendo com que eles, trazendo eles, fazendo essa disseminação em todos os pontos, né? E agora, depois de todos esse agrupamento, tá legal? Então tá tudo tem variações, né? Não é padronizada, tem variações. Por isso a identidade, né? A família depende da família, né? Porque no 7º CRE, na 7ª CRE, em Jacarepaguá, na Barra, né, que atende esses polos, lá tem muitas crianças surdas implantadas. Lá a maior parte são implantadas. São muitos surdos também que estão escondidos, né? Parece que são... as pessoas acham que são autismo e acham que é coisa... E não sabe, talvez a família também não aceita isso, né? Tem muitos surdos, assim, que... Nessa 7ª CRE, que... Agora, Campo Grande. No Campo Grande que eu percebi crianças jovens e juntos, tudo junto. Parece que é um grupo, assim, pronto... uma comunidade que eles se encontram com mais facilidade. A minha sorte é que são 3 escolas, polos, e mais também a igreja, né? E também tem a família, né? A presença, a família poder estar... Porque às vezes as pessoas não conhecem um lugar onde tem. Então tem várias características diferentes para cada polo. Então aqui, essa minha preocupação, você está vendo que tem uma coisinha pequenininha? Isso é a menoria, né? Que mostra a linguística, né? A menoria linguística. Então ali você pode perceber que a minha preocupação é essa menoria, ter essa troca, né? Com as outras escolas, podendo abrir esse campo. Né? É muito importante também, essa sociedade também está sociolinguístico, né? Que também tem essa troca. Por exemplo, a inclusão, né? Todos sabem que vai 2 ou 3 crianças numa sala com 20, mas tem um projeto, a portaria municipal de lei, que fala que consegue 6 surdos na mesma sala, que provém isso. Dentro da mesma sala, 6 surdos podem estar incluídos numa sala de aula. 6. Uma turma com todos os ouvintes. 6, todos, essa é a lei, porque eles entram em contato entre si e é muito mais fácil também no intérprete também atender, o instrutor também atender com mais facilidade. Então, se tivesse essa coisa assim muito espalhada, fica faltando a identidade neles.
Então, resumindo, a pedagogia, ela não está pronta ainda. Então, é um processo, né? O pedagógico tem que ter a história, a marca, né? Do movimento, das lutas, do surdo, de todos vocês que têm lutas, professores que também lutam sobre as leis, os direitos linguísticos e tudo mais. Isso, sim, é um movimento que precisa estar mudando e conseguir essa pedagogia perfeita, né? A pedagogia perfeita para o surdo, né? Então, não tem, que ainda não está pronto, né? Esse é um processo ainda. Comparando, assim, as práticas de ensino e as práticas de letramento. É diferente o letramento para o ensino tradicional. Então, pelo tempo assim, eu vou ter que resumir muito rápido, pode pular. Eu vou ter que pular. Então, os professores de pedagogia surda, como seria? Tem muitas barreiras por causa do sistema, né? O sistema não é por causa da escola, o sistema brasileiro, todo nacional, isso precisa o quê? Precisa ter um MEC, tem um subordinado ao governo, à prefeitura e dentro da escola. Então, todo esse sistema, lá em cima, é que tem que começar lá a orientar essa mudança para poder chegar até a todo o sistema. Por isso que o sistema tradicional, cheio de barreiras, o primeiro problema é, os surdos, eles aprendem, assim, com uma forma padrão, assim, o respeito é tudo padrão. Parece a mesma coisa sempre, né? Então, o instrutor parece que ele só tem que saber Libras. O instrutor chama o instrutor é só Libras, ele não tem uma responsabilidade das questões das séries iniciais, né? Podia estar completa, assim, o conteúdo da escola. Ele não é responsável por isso, isso já é o professor ouvinte. Então, ele não tem essa responsabilidade, ele só fica com Libras. E fica muito falho. Isso tudo tem que mudar, né? O surdo tem que se formar e mudar essa situação, ficar o estigma de um professor só de Libras, tem que mudar. Também tem poucos surdos profissionais, temos que aumentar a quantidade de profissionais. Essa lei 5.626 fala que todos os professores fluentes em Libras, bilíngue, fala na lei sobre esse instrutor, mas eu não falo nada sobre a formação, o aluno e o professor surdo, ele tem essa responsabilidade para ensinar nos primeiros anos? Não fala, essa lei não fala isso, né? Então parece que isso assim é como se o surdo fosse só um apoio, né? Não pode, né? Esse negócio de apoio, como assim? Tem que mudar essa coisa, tem que ser um profissional, a pessoa tem que ser profissional. Um profissional perfeito, assim, tem que quebrar essa marca, esse estigma. Tem que quebrar esse estigma, né? Tem que mudar. Eu acredito que no futuro, dependendo dos movimentos de vocês acordarem, isso tudo pode acontecer. Também precisamos que todos pensar assim, de como professor, somos três experiências, o saber da experiência, a dificuldade, a experiência da vida da criança, de como é. E a segunda coisa seria o quê? Saber do conhecimento, que seria ler e aprender o conhecimento, né? Precisa ter conhecimento de mundo, né? Conhecer tem que ser lendo, né? E o terceiro seria o saber didático, estratégias pedagógicas, criar como saber fazer, ter criações de estratégias que sejam flexíveis. São três coisas importantes para uma boa formação de um profissional professor surdo. Precisa dessas três características, né? E isso tudo tem que ser mudado, essas práticas. Então, como eu estava mostrando aqui, eu ensinava as crianças aqui, são fotos, e esse modelo, né, do professor surdo é um modelo, porque temos a mesma língua, trocamos conhecimentos e a criança surda passa a ter um modelo do professor surdo. Então, aqui fala sobre, lá de Souza, eu peguei sobre a pedagogia, sobre a preocupação da pedagogia, sobre as práticas, né, as mudanças das práticas. Não precisa o quê? Dentro do PPP, Projeto Político Pedagógico,
tem que estar então, dentro do currículo. Dentro do currículo tem que ser trocado, tem que ser mudado o currículo. Então, entrar a língua de sinais, história do surdo, a cultura do surdo, a arte, todas as coisas têm que entrar dentro desse currículo, dessa grade. E é muito preocupante e é a parte do PPP. Ah, pensa que só a pedagogia vai resolver? Ah, o intérprete vai resolver? Não, não é só isso. A acessibilidade não muda nunca. A acessibilidade combina com o social, de informação, de passar e transmitir informação. Agora, dentro da escola, a preocupação é o PPP. Isso é importante, ok? Pode passar. Uma outra questão também que nós precisamos estar incluídos é entender a cultura, a política, as lutas políticas, porque os surdos lutaram tanto tempo, tantos movimentos para os seus direitos serem conquistados, serem respeitados, e diversas formas de movimentos. Né? Todo esse trabalho dentro do pedagógico e também trabalho pedagógico. Então, essas três questões são três perspectivas importantes para uma educação de qualidade. Então, é algo que não é fácil de se mudar, né? É difícil, né? Pensar nessas três perspectivas. Uma outra questão do surdo, do ser surdo, né? É pensar como ele produz políticas, como ele vai criando, disseminando políticas. Né? Essas identidades surdas que nós precisamos discutir. Eu pergunto para vocês, o surdo vereador, né? O surdo governante, o surdo secretário, é possível? Há esses surdos, o surdo no poder? Né? Então, como que vai ser um surdo governante? Né? É pensar, criar disseminar essas políticas. Uma outra questão é de desenvolver práticas realmente dentro desse chão da escola, com esse registro de uma educação bilíngue. Né? Essas experiências que não podem ser perdidas, elas precisam ser valorizadas e pesquisadas, porque esse registro ele é muito importante para ser disseminado em seguida. Uma outra questão também é a criatividade, né? Em relação à cultura, porque a língua de sinais ela é uma língua de todos, não é só dos surdos, né? Ela é uma língua dos surdos, dos ouvintes, do pessoa cadeirante, PCD, enfim, é do território brasileiro. Ela é uma língua que precisa ser sinalizada por todo o território. Então, é pensar nisso. Uma cultura surda. Muito obrigada, muito agradecida, o tempo já passou, né? Então, muito agradecida. Senta ali, Mônica. Muito obrigada, professora Mônica. Agora nós vamos ter a mostra surda aqui, dentro de um curta, de um filme, 6 minutos, e depois dessa apresentação, nós vamos poder perguntar à Mônica algumas questões. Paga a luz de serviço também. De novo essa porra desse vídeo.
Então, nesse mês de setembro, o mês azul, o dia das nossas comemorações vão ser sempre em setembro, né, no dia 26. Mas não só no dia 26, porque a gente tem que pensar no surdo todos os dias. Nesse surdo em que ele não vai poder estar ali e falar por ele ou do surdo, né? A gente tem que pensar no surdo, no nome dele, né? Pensar nele, chamar por ele, não o surdo. Pensar no sinal dele, qual a identificação dele. Não, chama aquele surdo. Não, a gente tem que chamar aquela pessoa que tem um sinal, que tem uma identidade. E a gente tem que pensar nisso. Se vocês querem se integrar aos surdos mundialmente, ou, enfim, utilizando a língua de sinais, o INES seria um lugar para vocês estarem falando oralmente. Fale lá fora, na rua, na sua casa, na sua família, em outros lugares com ouvintes, porque aqui é um lugar para sinalizar. Por favor, todos os dias, usem língua de sinais, sinalizem com os outros. Esse é um ambiente de surdos em que você precisa, com professores, mesmo que não saibam língua de sinais, se aprofundem, por favor, com a língua de sinais. Vão se habituando com a língua de sinais, para que vocês consigam chegar a um patamar de serem fluentes. Por favor. Por favor, não usem esse lugar para ser um dia só de festival. É um lugar para todos os dias, ok? Então, agora nós temos perguntas para a Mônica, por favor. E aí, tem alguma pessoa que queira fazer alguma pergunta para a Mônica? Vamos lá, eu vou perguntar, hein? Vou fechar, então. Bom, nesse momento nós vamos ter algumas questões, algumas pessoas estão com algum horário, vão poder ir lá se preparar para ver a feira. Por favor, vão lá ver a feira, vai ser bem agradável, vocês vão gostar de várias coisas que estão sendo expostas. É lá no DESUR, a feira, tá? E aí vocês podem acompanhar os professores com seus alunos e ir até lá o ambiente para conhecer e saber como é o DESUR, um lugar que vocês vão poder estar daqui a um tempo. E aí pensar em algumas atividades que vão ter também lá, e aí depois vocês podem continuar e vão ser bem-vindos, tá? Lá no DESUR, na Feira do DESUR que vai ter agora. Muito agradecida a todos que estiveram aqui nesse momento.